E funcionava assim. Sim, eu ficava aí, de vez em quando, eles diziam, né, incorporados, o avô precisa de uma vela, e então eu ficava naquele ciclo vicioso. Aí acendia a vela pro avô que já Acendia havia vela pro meu avô, que já tinha morrido, o avô precisa de vela tal para o avô ter paz, e eu ficava naquele ciclo vicioso emocional, né, eu ficava naquela prisão emotiva. E de repente o tempo passou, meu pai começou a ter muitas brigas comigo, aonde entra a parte que ele passou a não ter controle mais sobre mim. E ali eu já estava num colégio, né, estudando, tendo a minha vida, fazendo a 5ª série. E de repente passei a ter amizades que começaram a me apresentar as bebidas, começaram a me apresentar o mundo da loucura. E eu envolvida ali naquele centro espírita. E tudo que meu pai falava agora já entrava para um ouvido e saía para o outro, pelo outro. Meu pai também já estava muito envolvido com bebida, porque ele bebia muito. E envolvido também com droga. Ele chegava do serviço, ele tinha que beber, ele tinha final de semana, ele tinha que usar aquilo ali. Então a vida estava uma catástrofe. E o tempo foi passando, meu pai perdeu o controle total e ele começou então a me bater para tentar me parar. Meu Deus. Cada vez que ele me batia, meu pai é um homem grandão, tinha uma mão igual uma raquete, assim, ó. E você já ele era uma fechava mocinha, né? 14 anos, dentro de 14 anos eu já estava vivendo isso. Porque de uma semana para outra, minha vida deu um salto dentro do espiritismo. Um salto não de coisa boa, salto para pior. Porque a princípio parece bom, mas depois é uma destruição total. A princípio eu estava ganhando agora uma família, estava ganhando agora a possibilidade de ter dinheiro, estava ganhando agora poder, a possibilidade de ter poder. Então foi dessa forma, missionária. O tempo passou e o meu pai começou a ficar desesperado. Você vai sair de lá? Eu falei, não, de lá não saio, eu encontrei o que eu preciso. E ele me batia muito. E eu ia para as festas, bebia muito, usava droga, chegava em casa, ele dizia assim, olha, você só entra até meia-noite, depois de meia-noite você não entra. E quando eu chegava, e era meia-noite, meia, 1h, e ali tinha muita agressão. Ele me batia muito, me machucava muito. Na intenção, assim, de amanhã ela vai refletir e não vai fazer mais. De você desistir, né? Sim. Mas aí eu acordava mais revoltada. E eu dizia, vou fazer muito mais. Vou fazer muito mais, eu tô bem. E ali, eu comecei a desenvolver no espiritismo e comecei a aprender a invocar aqueles demônios, ter contato, invocar aqueles demônios. Então, todas as vezes que eu chegava ali e a porta estava trancada, por exemplo, chegava 2h da manhã, eu já fazia a reza, falava a língua que eu tinha contato com aqueles demônios. Ah, era com outro linguajar? É, com outro linguajar. E ali a porta abria, eu entrava. Eles abriam a porta. Os demônios iam lá e abriam a porta. Porque eles conseguem materializar. Ai, meu Deus. Eles conseguem materializar. E eu entrava, trancava, trocava de roupa e deitava, dormia. No outro dia, meu pai me acordava, encontrava dormindo, ele ficava sem entender. Tipo, como que ela entrou? Eu gostaria hoje que ele estivesse vivo para estar aqui comigo, nessa oportunidade. Porque ele poderia contar. Ele começou a dizer assim, ele dizia assim, eu tô com medo de você nesse lugar. Você tá ficando irreconhecível, você não é mais aquela menininha. E o meu coração se encheu de tanto ódio, de tanta revolta. E cada vez mais que eu estava envolvida, o coração encheu de ódio, revolta. Não porque eles falavam isso. Aquelas pessoas que trabalhavam naquele terreiro, eles não me falavam isso. Mas aquele espírito qual eu servia, ele me influenciava a ter ódio, a ter revolta das pessoas. E ali eles começaram, você vai ser uma pessoa muito grande no mundo espiritual. Você vai ser uma líder, você vai ser uma sacerdotisa. E aquilo ali foi entrando na minha mente, porque alguém que era nada, que não tinha nenhuma família, era uma Maria ninguém. Na família, era a filha que não tinha pai e mãe para cuidar. Na família, era uma coitada que estava sendo cuidada pelos outros. Ali eu comecei, então, a ter o quê? Ter uma oportunidade de ser alguém vista, reconhecida. E eles começaram a falar, você precisa desenvolver, você é alguém que tem a capacidade de chegar a um nível de sacerdotisa e liderar. E eu dizia, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para chegar aonde você quiser. Para eles, né?
Porque ali nessa altura, eu já estava com 71 pombagiras, 71 Exu, 71 caboclos, 71 orixá. Eu Ai, passei a meu ter a Deus. hierarquia dos 71. Eu tinha um líder que era um demônio vampiresco. Assustado. Era um demônio vampiresco. Não com medo, né? É. Porque a gente não tem medo mais Sim. das coisas, mas como que uma pessoa, um corpo, consegue ter todos esses demônios Eu dentro? era irreconhecível. Eu era irreconhecível. Se você me visse, você falava tribulação em pessoa. É. O meu rosto é tanto, minha querida, que eu não me lembro de alguém ter chegado e pregado pra mim. Não me lembro nunca de alguém A ter pessoa pregado. fica cego para muitas coisas, só fica ali, Totalmente cego. só fica ali a serviço deles. O meu mundo era aquilo ali, a serviço deles totalmente. Porque tem pessoas que dizem, não vai na igreja de crente não, que é uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral é você envolver com o ocultismo. Isso é uma verdadeira lavagem. Porque a coisa é feia, é negra. Eu falo isso com responsabilidade, eu estou falando. Com responsabilidade não como pastora, porque na verdade eu vivi. E eu quero até frisar algo aqui, missionária, Sim. porque assim, tem algumas pessoas que falam assim, né? Pastora, não tem isso na Bíblia. Eu não vim aqui como pastora, eu vim aqui como irmã em Cristo, missionária. Glória Como a aquela Deus. que Deus pegou, resgatou das trevas para a luz. É isso que importa. Eu não vim aqui para falar de título. Então, que os irmãos estejam tranquilos quanto a isso. Mas ali, eu comecei a ter essa hierarquia de demônios e tinha esse que era Drácula, vampiresco. E ele era um morcego. E que ele se transformava, materializava em um morcego. E aonde eu ia, ele estava comigo. Então eu passei com esse tanto de entidade, que na verdade são demônios, eu passei a me sentir segura. Sabe aquele medo de uma criança que olha, para um lado não tem um pai, olha para o outro não tem uma mãe, sabe? Desprotegido. Quando você olha, você tem pessoas na família que cuida de você, mas não consegue te passar o amor que um pai e uma mãe passam. E quando eu me vi ali, eu me vi assim, totalmente amada. É triste ver que o diabo, ele escraviza as pessoas e ele engana as pessoas por meio de sentimento. Quando não é assim, é relacionamento na área sentimental. Quantas pessoas procuram o ocultismo, o espiritismo para trazer a pessoa amada? Que engano, que engano. Está trazendo luta, está trazendo tribulação, porque aquele que dá, ele toma e faz a sua vida um inferno, porque eu vivi isso. Então, quando eu olhava para o meu quadro, que eu tinha tanta carência de sentir o amor, eu fui uma pessoa que eu não soube o que é um pai sentar comigo e uma mãe sentar e me ensinar um para casa. Eu sou uma pessoa que eu não soube, a minha primeira vez que eu fiquei moça, eu não sabia nem como usar um absorvente. E não tenho vergonha de falar isso. Então, assim, tinha tantas carências, tantas coisas em mim que eu queria perguntar e eu não podia. E aí você me pergunta, mas você já não estava com seu pai? Eu não fui criada desde pequena. Então, a relação, ela já era limitada. Eu não tinha total confiança nele. Embora sabia que ele era meu pai. Mas não tinha aquele relacionamento que foi construído desde pequena. Sim. E ali, aqueles espíritos começou a utilizar dessa fragilidade minha. E começou, então, a falar comigo que eu tinha aquela hierarquia de entidades, de espíritos para cuidar de mim, para fazer tudo o que eu queria. E você começa a olhar um adolescente, uma pessoa na idade de 14 anos, ela quer fazer justamente tudo o que ela quer. Ela quer ter liberdade de fazer tudo o que ela quer. Por isso que é a briga dos adolescentes, querer fazer tudo o que quer e os pais dizer não, né? Então há uma briga. Então eu estava ali com a chance de fazer tudo que eu queria, de ser quem eu queria, de ter o que eu queria. Então eu falei, eu me jogo, eu me lanço totalmente.